Você já se perguntou se seus pensamentos realmente têm poder? Se a forma como você enxerga o mundo pode, de fato, moldar a sua realidade? Seja muito bem-vindo à maratona do audiobook Energia ao Quadrado, de Pan Grout. Neste livro, você não apenas vai ouvir teorias sobre manifestação e leis do universo, você vai testá-las na prática. Com 9 experiências simples e surpreendentes, este livro desafia você a comprovar, com seus próprios olhos, que a energia que você emite influencia diretamente os resultados que você obtém. Então, se você está pronto para transformar a sua visão de mundo e provar que seus pensamentos criam sua realidade, aperte o play e venha comigo nessa jornada. Prefácio. Todos os que estão seriamente envolvidos em pesquisas científicas se convenceram de que uma consciência está presente nas leis do universo, uma consciência infinitamente superior à do homem. Albert Einstein, físico alemão. 2 meses antes de eu completar 35 anos, o namorado que eu tinha há muito tempo me traiu com uma estudante de direito de 20 e poucos, que obviamente não precisava retocar a raiz dos cabelos. Levando-se em consideração que isso aconteceu na mesma época que aquele estudo sobre mulheres solteiras e asteroides foi publicado, aquele que tornava público e notório que mulheres com mais de 30 anos tinham a mesma chance de entrar na igreja ao som de uma marcha nupcial quanto de serem atingidas por um asteroide. Depois de passar dias inteiros deitada na cama, olhando para o ventilador de teto, cheguei à conclusão de que eu só tinha 2 opções. Podia cortar os pulsos numa banheira de água quente, ou então me inscrever num workshop, a meca do autoaprimoramento, em Big Sur, na Califórnia. E como eu sabia que a minha colega de apartamento na época detestava sujeira e bagunça, optei pelo workshop. Na segunda noite lá, conheci um ex-surfista lindo que me convidou para passar a noite ouvindo o mar batendo nos rochedos na praia. Nós 2 acabamos dormindo dentro de uma das salas de massagem, abraçados um ao outro para nos aquecer. Não que isso tenha dado muito certo. Os ventos que vêm do Pacífico em abril são muito fortes. E mesmo com o calor dos nossos corpos, quase morremos congelados. Pensando bem, isso resolveria o meu conturbado dilema sobre o suicídio. Se Stan não fosse tão bonito e se eu não estivesse tão desesperada para superar o que sentia por aquele idiota que me dispensou como se eu fosse um pacote de biscoitos vazio, eu provavelmente teria dito, não, muito obrigada, e me isolado no meu saco de dormir inflável. Mas fiquei ali até de manhã, quando a primeira luz do dia revelou que o tempo todo havia um aquecedor bem ali ao lado do tapetinho onde estávamos abraçados, congelando. Um aquecedor que podia ter sido ligado para nos manter aquecidos. Resumindo, este livro trata exatamente disso. Existe um aquecedor, uma força energética invisível, que está constantemente à nossa disposição e o qual não pretendemos ligar. A maioria de nós nem ao menos sabe que esse aquecedor existe. Nós achamos que a vida é uma sucessão aleatória de problemas e perigos. Aqueles que sabem da existência desse aquecedor, isto é, do campo energético que nos torna capazes de moldar e delinear as nossas vidas, não entendem exatamente como ele funciona. Ouvimos boatos de que rezar liga esse campo energético, que boas ações o mantêm funcionando. Mas ninguém parece saber ao certo se isso é mesmo verdade. Um guru nos diz para cantar, outro sugere a meditação. Aquele insiste que devemos limpar os nossos pensamentos e elevar as nossas vibrações. Mas então é assim? Tudo que se relaciona a essa fonte de energia é realmente tão vago e misterioso assim? E por que essa energia funciona só às vezes? Na melhor das hipóteses, ela é temperamental e inconstante, algo em que não podemos confiar, ou podemos. O que eu quero demonstrar aqui é que esse campo energético invisível é 100% confiável. Funciona o tempo todo, como um princípio matemático ou como uma lei da física. 2 mais 2 é sempre igual a 4, e uma bolinha largada do alto de um edifício sempre vai cair. Cada um dos seus pensamentos sempre afeta a realidade física. Ver para crer. Estou abrindo mão de tudo que sei. A certeza é muito útil, mas pode fechar a sua mente à verdadeira luz. David Russell, diretor de cinema. Se você leu O Segredo ou esteve alguma vez em meio a um grupo de pessoas com conhecimentos metafísicos, já sabe que os pensamentos criam a realidade, ou seja, que existe um poder no universo que pode curar, e que você, e somente você, delineia a sua vida. Infelizmente, eu tenho um probleminha aí, uma pequena armadilha.
Você não acredita nisso realmente. Não inteiramente. A maioria de nós, na verdade, está agindo com os padrões mentais dos nossos ancestrais. Acreditamos guiar a nossa vida de acordo com os nossos pensamentos e ideias brilhantes. Acreditamos estar afirmando as nossas intenções e criando novas possibilidades. Mas, na verdade, estamos reciclando fitas velhas, de reflexos condicionados e comportamentos automáticos, a maioria dos quais assumimos antes dos 5 anos. Somos como os cachorros de Pavlov, reagindo a padrões que escolhemos antes que tivéssemos inteligência suficiente para decidir com sabedoria o que era melhor para nós. A maioria dos pensamentos que assumimos como nossos, na verdade, são crenças que recebemos dos outros de forma quase imperceptível e sem nenhum questionamento. Assim corroemos os nossos pensamentos positivos em nome da nossa velha programação desencorajadora. Em outras palavras, a nossa consciência, essa força que sempre afeta a nossa realidade física, nos foi roubada. Logo depois que me formei na universidade, arranjei um emprego e estava cuidando da minha vida, quando percebi que frequentemente pensamentos negativos sobre dinheiro estavam bombardeando a minha cabeça. Eu ficava muito preocupada, me perguntando se ficaria sem dinheiro, se eu poderia arcar com uma bicicleta nova que eu queria comprar ou com um computador novo que eu precisava. Um dia, quando eu estava correndo, como sempre faço de manhã, de repente entendi tudo. Aqueles pensamentos eram reproduções exatas dos comentários que a minha mãe costumava fazer quando eu era criança. E mesmo que não houvesse nenhum indício na minha vida que justificasse aqueles medos, eu os trouxe direto para a minha consciência, sem nem ao menos estar ciente disso. Não é preciso dizer que esse padrão não me fazia nenhum bem. Então, conscientemente, redefini o padrão da minha vida financeira. Eu posso arcar com tudo que eu quero. Eu sou próspera e bem-sucedida, e nunca mais preciso me preocupar com esse tipo de problema. Como escritora freelancer independente, também designei Deus como CEO da minha carreira, e percebi que não havia jeito de ir em frente nessa profissão tão instável com essa rede defeituosa de pensamentos negativos que tinha trazido do meu passado. Claramente eu precisava de um novo registro energético. A realidade mudou, cara. Se trabalhássemos com a hipótese de que o que se aceita ser verdade é realmente verdade, então haveria muito pouca esperança de progresso. Orville Wright, inventor. Mesmo que a nossa visão de mundo mecânica e reducionista já tenha se mostrado deficiente, ela ainda está profundamente arraigada à nossa cultura. Os neurocientistas dizem que 95% dos nossos pensamentos são controlados pelo lado subconsciente e pré-programado da nossa mente. Em vez de pensar de verdade, estamos apenas assistindo a um filme antigo. Se você não estiver imerso na confusão sem fim dessa forma de pensar antiquada e fragmentada, pode modificar a sua vida à vontade. Se você nunca se preocupou com dinheiro, se você só tem relacionamentos lindos e enriquecedores, se sempre se sente feliz, talvez nunca lhe ocorra pegar um livro como este. Mas sendo bastante franca, estou contente que você esteja com este pequeno livro nas mãos. Ele vai provar a você de uma vez por todas que os seus pensamentos têm o poder e que um campo de infinitas possibilidades espera o seu chamado. Ele vai ajudar você a redefinir a forma de pensar ultrapassada que está guiando a sua vida. Em vez de apenas discutir o assunto da mesma forma que todos os outros livros que você já leu sobre a capacidade que os nossos pensamentos têm de transformar a realidade, este livro apresenta 9 experiências muito fáceis de fazer, que lhe oferecem uma prova imediata disso. Você vai ter a oportunidade de deixar de apenas saber que os seus pensamentos criam realidade para testemunhar que isso acontece o tempo todo, em todas as suas decisões diárias. Nesse ponto, ainda estamos na teoria, mas ver com seus próprios olhos que você pode transformar a realidade simplesmente observando-a vai reorganizar o seu cérebro e livrar você do seu antigo condicionamento. Aprender, através da experimentação científica, o quão profundamente estamos conectados ao campo de potencialidades vai realmente libertar você. A física quântica define campo como forças invisíveis em movimento que influenciam o mundo físico.
Neste livro, você vai aprender a usar o campo de potencialidades em seu próprio benefício, porque a energia é invisível e porque nós ainda seguimos princípios antiquados que colocam a materialidade em primeiro plano. Ainda não aprendemos a dominar de verdade essa possibilidade. Pelos próximos 21 dias, que é mais ou menos o tempo necessário para realizar as experiências apresentadas neste livro, você vai ter a oportunidade de desenvolver uma relação consciente com o campo energético. Mesmo a matéria, como dizia o físico quântico David Bohm, não é nada mais do que luz congelada, e aprender a tirar proveito dele e transformá-lo em tudo que o seu coração deseja, seja paz de espírito, dinheiro ou uma carreira mais recompensadora. Você pode até mesmo direcionar o campo de potencialidades para atrair aquelas tão sonhadas férias no Tahiti. Vamos me tomar como exemplo. Há alguns anos, decidi passar um mês na Austrália. Fiquei completamente fascinada por um quiroprático que tinha acabado de aceitar trabalhar com aborígenes lá. Perguntei-me, como vamos nos apaixonar um pelo outro, se eu estarei no Kansas e ele a mais de 17.000 quilômetros de distância? E também, uma olhada no meu extrato bancário teria convencido qualquer pessoa sensata que pagar uma passagem de avião de $1.500 para Sydney, o preço, na época, estava fora de questão. Mas eu queria ir e tinha a sorte de já conhecer o campo de potencialidades que podia fazer isso acontecer. Então, eu comecei planejando a viagem. Me imaginei pegando onda em Sydney, quero dizer, eu realmente me dediquei a construir essa imagem na minha cabeça. Uma semana depois, a minha editora na revista para a qual escrevo ligou. Sei que está meio em cima da hora, começou ela. Mas será que existe uma possibilidade de você ir para a Austrália, cobrir uma lua de mel? Vamos pagar muito bem. Tá bom, eu disse, se você insiste. Você pode transformar a energia para curar e mudar o seu corpo. Eu estava fazendo uma caminhada com uma amiga nas planícies perto de Steamboat Springs, no Colorado. Seguíamos pela única trilha do parque, e foi então que a minha amiga torceu o pé numa pedra e caiu. Imediatamente, ela começou a sentir o tornozelo inchar. Isso nem seria um problema se acontecesse na cidade, perto de uma clínica ortopédica qualquer. Mas lembre-se de que estávamos a 70 minutos. Isso se andássemos rápido, o que ela não podia fazer porque estava mancando. Então, eu disse à minha amiga para ordenar ao próprio tornozelo que parasse de inchar. E então ela começou a gritar, pare de inchar, está tudo bem, pare de inchar agora, está tudo bem. Pode dizer isso baixinho, sem problemas, lembrei a ela. Fizemos isso durante todo o caminho de volta para o acampamento. E ela nem teve que ir ao médico. Campo de potencialidades igual potencialidades infinitas. A vida está esperando, em toda parte. O futuro está florescendo em toda parte. Mas nós só vemos uma pequena parte dele. E pisamos numa grande parte dele com os nossos pés. Hermann Ries, romancista e poeta alemão. As 9 experiências deste livro, a maioria das quais levam 48 horas ou menos, vão provar que o campo de potencialidades, como a eletricidade, é seguro, previsível e disponível para todos nós. De São Francisco de Assis, a mais badalada celebridade do momento, elas vão provar o que os cientistas descobriram nos últimos 100 anos, que esse campo conecta todos nós e que a razão de podermos controlar as nossas vidas é justamente porque todo pensamento que temos é uma onda de energia que afeta tudo o mais no universo. Mas, como a eletricidade, você tem que se ligar a esse campo. E você tem que parar de ser tão enervantemente sem força de vontade. Ninguém no seu juízo perfeito vai ligar para uma loja de departamentos e pedir: por favor, me mande alguma coisa que eu goste. Da mesma forma, você não pode chamar um bombeiro para consertar o vazamento do banheiro, dizendo: venha quando tiver vontade. Mas é assim que a maioria de nós interage com o campo. Nós somos fracos, vagos, e não temos a menor ideia de como ele realmente funciona. Energia ao quadrado não apenas explica como o campo de potencialidades funciona, mas apresenta 9 experiências que podem ser realizadas sem que você gaste nenhum dinheiro e em pouquíssimo tempo, e que provam que pensamentos são uma coisa física. Isso mesmo, você deu certo,
Eu disse provar. Os 9 princípios energéticos apresentados neste livro vão confirmar que o campo de potencialidades está agindo na sua vida, quer você tenha consciência da existência dele ou não. Você vai aprender que ele é mais profundo que as leis da física e mais certeiro do que a lei da gravidade, uma vez que você aprenda a ser preciso e claro, como um cristal nas suas intenções, e concorde em definir prazos. E ultrapasse essa ilusão maluca de que algo e você nunca tem certeza do que está errado. Para trabalhar efetivamente essas leis espirituais, você tem que saber até a raiz dos cabelos que o universo é generoso e que a todo momento está lhe oferecendo ajuda e apoio. Não me lembro exatamente quando comecei a fazer experiências com a minha vida por conta própria. Sei que foi ficando cada vez mais claro para mim que todas as teorias espirituais, livros e aulas com os quais eu ficava tão fascinada eram basicamente inúteis, sem a minha participação integral. Como a maioria das pessoas, comecei com pequenos passos, com intenções simples, como achar uma vaga no estacionamento, encontrar um trevo de 4 folhas, conseguir entrevistas com as pessoas que estavam nos noticiários. Mas o que finalmente me convenceu a definir metas, estabelecer prazos e usar um estilo de experimentação científica, algo decisivo para o meu verdadeiro crescimento espiritual, foi algo a que agora gosto de me referir como o milagre da taxinha. Durante anos, eu tive um calendário pendurado na cabeceira da minha cama e marcava nele de vez em quando acontecimentos importantes, ou então voltava nos meses para ver a data em que eu tinha cortado o cabelo, encontrado alguém ou ido ao dentista. Numa noite, peguei o calendário com muita força e arranquei sem querer a taxinha que o prendia à parede. Fiquei um tempão de 4 no chão procurando por ela. O quão longe uma taxinha podia ir, não é mesmo? Procurei e procurei e procurei. Aparentemente, aquela pequena taxinha tinha adquirido a capa da invisibilidade do Harry Potter, porque não estava em lugar nenhum. Eu cheguei à conclusão de que já tinha passado tempo demais engatinhando no tapete do meu quarto. Então enviei uma intenção para que ela aparecesse em 24 horas. Na manhã seguinte, quando acordei, a taxinha estava na minha mão, aninhada entre o meu polegar e o indicador. Desde então, consegui manifestar toda a sorte de coisas boas na minha vida, desde encontros com caras maravilhosos, um trabalho regular escrevendo sobre viagens e até um Toyota novinho em folha. Mas nenhum deles me causou a mesma impressão daquela simples taxinha ali na minha mão. Eu estava conseguindo resultados tão convincentes com as minhas próprias experiências que decidi que era hora de repeti-los, para ver se elas realmente funcionavam também para as outras pessoas. Comecei sugerindo algumas delas para os meus amigos. Uma amiga que era ministra fez a congregação inteira usar os relatórios que você vai encontrar no fim de cada capítulo. Rapidamente, todos eles estavam claramente movimentando a energia em volta com varinhas de Einstein, feitas em casa. Semanalmente, grupos se formavam para fazer experiências segulares. As pessoas estavam manifestando toda sorte de coisas maravilhosas. O que eu sei com certeza é que o melhor caminho para entender um princípio espiritual, talvez o único caminho, não é ler sobre isso num livro ou ouvir alguém explicá-lo para um auditório lotado, mas sim colocá-lo numa prática que demonstre como ele funciona. Ver em ação como vai acontecer com você nessas experiências leva à convicção completa e segura. E essa é a única coisa que vai libertar você radicalmente daquela arquitetura mental antiquada. Uma visão maior e mais verdadeira. Você não pode mudar as coisas lutando com a realidade que existe. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça um novo modelo se tornar obsoleto. Buckminster Fuller, futurista americano. Eu espero que você fique entusiasmado ao saber que não será a primeira pessoa a fazer experiências com a própria vida. Quando o grande Buckminster Fuller, que faleceu na década de 1980, aos 88 anos, tinha 32, ele decidiu fazer uma experiência para ver o que um indivíduo sem dinheiro e completamente desconhecido podia ser capaz de fazer em prol da humanidade. Apelidando a si próprio de Cobaia B, ele se dedicou a mudar o mundo.
Na época em que começou a experiência, ele era o que se poderia chamar de um Zé Ninguém. Desempregado e cheio de dívidas, ele era casado e tinha uma filha recém-nascida para sustentar. A primeira filha do casal tinha acabado de morrer e ele começou a beber muito. As perspectivas dele não pareciam lá muito promissoras, mas Buckminster decidiu deixar o passado de lado e abandonar os pensamentos limitadores que com frequência tomavam conta dele. Queria saber o que uma pessoa pode fazer para mudar o mundo. E pelos 56 anos seguintes, ele se dedicou a essa experiência única e assumiu todos os riscos dessa aventura, se perguntando: e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Não apenas ele se tornou arquiteto, inventor, autor e grande líder, mas entre 1927, quando ele começou a fazer a experiência, até a sua morte, em 1983, escreveu 28 livros. Recebeu 44 títulos honorários. Registrou 25 patentes. E, literalmente, mudou a maneira que os seres humanos veem a si mesmos. É isso que espero que Energia Quadrada possa fazer por você. Eu espero de coração que este livro mude a maneira como você se vê. Espero que esse livro inspire você a fazer experiências com a sua própria vida, a usar a energia do universo para se tornar o mais fantástico, alegre, maravilhoso, bonito e amoroso ser humano que você possa ser. Introdução. O colapso da onda quando aprendemos que estamos muito mal informados. A maior desilusão ao homem é a sua convicção de que existem outras causas para o que lhe acontece, além do seu próprio estado de consciência. Neville Goddard, autor e místico da Ilha de Barbados. Todo bom ilusionista entende que o ingrediente mais importante no repertório dos seus truques é a distração. Um mágico desvia a atenção da plateia do que ele realmente está fazendo e a direciona para alguma outra coisa que pareça muito importante, mas claro, não é. Isso é o que temos feito. Desviamos a nossa atenção para o mundo físico. Os blefes do mundo sensorial fazem com que esqueçamos o fato de que o invisível, o que não podemos ver com os nossos olhos, é, na verdade, muito mais importante para a vida do que o visível. A física quântica nos diz que a energia invisível, mais conhecida como campo energético, ou campo de potencialidades, como gosto de chamar, é a força básica que governa o mundo material. É o esquema que forma a realidade. Na verdade, nós sabemos agora que o universo é feito nada mais, nada menos do que de ondas e partículas de energia que se conformam com as nossas expectativas, opiniões e crenças. Energias sutis, pensamentos, emoções e consciência desempenham um papel principal nas nossas experiências de vida, mas, por eles serem invisíveis, nós não os compreendemos ou os usamos a nosso favor. Mudar o mundo é uma simples questão de mudar essas expectativas e crenças. É fácil assim. Para trazer alguma coisa para o mundo físico, temos que prestar atenção não no que estamos vendo, mas no que queremos ver. Tá bom, pode perguntar. Como é que algo tão simples como um pensamento pode influenciar o mundo? Deixe-me lembrar a você que 100 anos atrás ninguém acreditava que canções cantadas pelos participantes de um programa de calouros pudessem atravessar tijolos, vidro, madeira e aço e chegarem até o seu aparelho de televisão. Ninguém acreditaria que um telefone celular do tamanho de um baralho permitiria que você conversasse com a sua irmã, que está a mais de 3.000 quilômetros de distância. Os seus pensamentos, igual às transmissões dos canais na televisão, e a sua voz no telefone celular, são ondas vibratórias. Quando você escuta um rap, os seus tímpanos estão captando uma onda sonora vibratória. Quando você vê o Brad Pitt usando uma bengala, ou a Madonna com uma única luva de couro na entrega do Globo de Ouro em 2012, você está vendo exemplos de vibrações de ondas de luz. E é isso que os seus pensamentos são: ondas energéticas, vibratórias, que interagem.
e influenciam o campo de potencialidades. Cada pensamento que você tem, já teve ou terá uma vibração energética que encontra o campo de potencialidades, se expandindo eternamente. Essas vibrações encontram outras vibrações se entrecruzando num incrível labirinto de energia. Coloque energia suficiente junta e pronto. Ela se torna matéria. Lembre-se do que Einstein disse: a matéria se forma da energia. O campo de potencialidades simplesmente acompanha a energia que você está emanando. E a vibração dos seus pensamentos atrai outras vibrações do mesmo tipo. Vejam esse pequeno exemplo. Há alguns anos eu queria muito um espremedor de batatas. Não falei nada com ninguém, apenas disse a mim mesma: da próxima vez que você for ao supermercado, compre um espremedor de batatas. Naquela noite, a minha amiga Wendy, que estava arrumando gavetas na casa dela, passou lá em casa com várias coisas de que não precisava mais, para saber se eu queria alguma delas. Entre os utensílios de cozinha havia um espremedor de batatas. Noutra época, decidi que precisava rir mais na minha vida. E algumas semanas depois, comecei a sair com Todd, um colega de trabalho, que era muito engraçado e que depois se tornou comediante. As coincidências que vemos na nossa vida são apenas energia e o campo de potencialidades em funcionamento. Na maioria das vezes, empregamos energia de forma descuidada, nos esquecendo do fato de que o que pensamos, dizemos e fazemos faz diferença. Sim. Consequentemente, ativamos um poder limitado para seguir um programa padrão, que não faz uso da imaginação ou das possibilidades. As pessoas pensam que Jesus é o princípio e o fim de tudo, porque ele era muito bom em manipular energia e matéria. Mas, como ele mesmo tão enfaticamente destacou, embora essas não sejam as palavras exatas dele, você também é, horas. Sou mãe solteira, crio a minha filha sozinha. E esse não é exatamente o melhor estereótipo do mundo para se enquadrar. É quase como ser negro ou judeu, ou seja, desperta nas pessoas alguns preconceitos. As pessoas automaticamente esperam que eu seja pobre e que viva às custas de programas governamentais. Essa opção é certamente um dos canais disponíveis para as mães solteiras, mas eu prefiro assistir a um canal diferente. Prefiro focar a minha atenção numa realidade diferente. Veja só o que eu coloquei no meu website. Pangrout viaja pelo mundo a trabalho. É uma mãe amorosa, autora de vários livros da lista de mais vendidos, milionária, e é uma inspiração para todos os que encontrem em seu caminho. Comecei focando a minha atenção em todas essas coisas 20 anos atrás, antes de ter a minha filha, antes de começar a viajar pelo mundo ou de escrever o meu primeiro livro. E também muito, muito antes de gostar tanto de mim mesma. Focar a minha atenção no que eu queria, obviamente, funcionou, porque agora eu posso dizer com orgulho que todas essas coisas que eu disse antes são verdade, exceto uma. E vou deixar você adivinhar qual delas ainda não se manifestou. Até agora, já escrevi 16 livros, 2 roteiros, uma série de televisão e vários artigos para revistas que me permitiram não morrer de fome sem um trabalho regular de 9 da manhã às 5 da tarde. Eu também escrevo um blog sobre viagens, que já me levou aos 7 continentes. Já escrevi sobre praticamente tudo, desde fazer bungee jumping na Nova Zelândia, comprar tapetes no Marrocos e participar da colheita do café na Nicarágua. Ainda não saltei de paraquedas de um avião, mas tenho que deixar alguma coisa para comemorar os meus 90 anos. O primeiro passo da iluminação espiritual. Parar de se apegar com tanta intensidade à realidade convencional. Somos todos prisioneiros de uma boa história. Daniel Quinn, autor de Ismael. A realidade não é lá grande coisa. E não é forçar muito a barra a dizer que tudo que você pensa que é real, não é. Os físicos, já há uns 100 anos, não sabem o que fazer com o fato de que a visão clássica do mundo, de acordo com a física de Newton,
não tem nenhuma relevância em relação à maneira com que o mundo funciona. O mundo subatômico, então, desafia toda razão e lógica. E a maioria dos cientistas, com medo de colocar em jogo as credenciais acadêmicas que conseguiram, ignorou o fato, de certa forma, de que a vida não é nem um pouco como ela parece ser. Na verdade, isso é tão maluco, partículas surgindo do nada, o tempo desacelerando e acelerando novamente, partículas reagindo e se comunicando umas com as outras, mesmo quando separadas por milhares de quilômetros, que a única coisa que os cientistas fizeram com essa informação até agora é desenvolver tecnologias que nos permitem explodir uns aos outros, enviar e-mails, receber mensagens no celular e esquentar congelados no micro-ondas para o jantar. Mesmo os dois principais fundamentos da realidade física, espaço e tempo, não são o que parecem. Esses dois conceitos físicos não são nada mais do que ilusões de ótica extremamente convincentes. Os físicos como Bernard Despagnet, que recentemente ganhou um prêmio de quase $1,5 milhão, nos dizem que já é tempo de trocarmos a nossa velha formulação das leis naturais por uma outra, radicalmente diferente e mais precisa visão da realidade, na qual a consciência, por ela mesma, cria o mundo material. Muito embora todo físico na face da Terra saiba sobre esse universo maluco em que a matéria passa a existir do nada e em que os elétrons podem saltar de uma órbita a outra sem viajar através do espaço interveniente, a maioria resolveu ignorar isso, dar de ombros e dizer com o mesmo desdém de sempre: que seja. Não é que eles estejam negando que isso aconteça, como mencionei antes. Eles já usaram a nova física para desenvolver o laser, transistores, supercondutores e bombas atômicas. Mas não podem sequer começar a explicar como esse mundo quântico funciona. Como o físico James Starfield observou, nós encontramos uma parte do universo que nossos cérebros ainda não são capazes de entender. Poucos físicos corajosos estão começando a reconhecer que as preciosas hipóteses com que trabalham podem estar erradas. Estão admitindo que os dogmas fundamentais da realidade material já não se sustentam. Alguns são corajosos o bastante para admitir que a consciência por si só cria o mundo físico, como o Dr. Fred Alan Wolf, um físico mais conhecido como Dr. Quântico, diz: parece que tudo se resume ao seguinte: o universo não existe sem alguém que perceba esse universo. Tudo o que tenho para dizer é que é uma questão de tempo. Um curso em milagres, que é um programa de estudo individual em psicologia espiritual que tenho praticado e ensinado há 25 anos, sempre defendeu a ideia de que a consciência cria o mundo material. Isso quer dizer que nós, seres humanos, decidimos antecipadamente como vamos viver a vida, que nós escolhemos de antemão o que queremos ver. O problema é que todos nós olhamos para o mundo como se estivéssemos zangados ou ofendidos de alguma forma. Tudo o que precisamos fazer para mudar o curso das nossas vidas ruins é superar o nosso permanente rancor em relação ao mundo, para ativamente ver e esperar uma realidade diferente. Como sempre, devotamos toda a nossa atenção e tempo, toda a nossa consciência, se você preferir, para as coisas que não queremos. Mas isso é apenas um mau hábito, e como qualquer outro mau hábito, pode ser superado com consciência e dedicação. É o que não é. A ideia de que o mundo se constrói através da experiência dos 5 sentidos não é mais adequada e, em muitos casos, não é mais válida. Shafika Karagura, psiquiatra turco. Justamente agora, o planeta que você chama de seu está girando a uma velocidade de quase 1.500 km por hora e está orbitando ao redor do Sol a uma impressionante velocidade de 107.000 km por hora. Mas, a menos que tenha bebido alguns copos de cerveja, você provavelmente não tem consciência desse movimento. Esse é apenas mais um pequeno exemplo de como distorcemos a realidade. Acaba que quase todos os conceitos e ideias que aceitamos como já dados são distorções. Muito cedo, digamos, que em algum momento perto do nosso nascimento,
os nossos cérebros estabelecem um padrão de percepção e então começam a filtrar as coisas que se adequam a essa percepção. Em outras palavras, nós só conseguimos ter a experiência das coisas que estão de acordo com a nossa percepção muito limitada. Uma garota das Filipinas me disse que, quando ela chegou aos Estados Unidos, se passaram algumas semanas, talvez meses, até que percebesse de verdade que algumas pessoas eram ruivas, pessoas que ela conhecia bem e com as quais lidava diariamente. Cabelos vermelhos eram algo que não estava de acordo com o que ela tinha sido condicionada a ver e esperar. Então, por vários meses, ela ficou subjetivamente cega para os cabelos vermelhos, vendo-os como castanhos. Os cientistas sabem agora que o cérebro recebe 400 bilhões de bits de informação por segundo. Para dar a você uma ideia da quantidade de informação que isso significa, considere que seriam precisos aproximadamente 600 mil livros de tamanho médio apenas para registrar 400 bilhões de zeros. Não é preciso dizer que isso tem muitíssimo de realidade. Então, o que nós fazemos? Começamos a selecionar. Começamos a restringir. Vou pegar esse bit de informação aqui e vamos ver. Esse aqui combina perfeitamente com a minha permanente ladainha em relação ao sexo oposto. Quando tudo foi dito e feito, estamos perto de alcançar os 2.000 bits de informação, ou talvez menos. Vá em frente. Pode ficar de boca aberta à vontade. Porque isso é mesmo muito impressionante. Estamos falando de 2.000 bits de informação a cada segundo. Mas aí é que está o problema. O que decidimos escolher para ver e usar é apenas metade de 1/1000º da porcentagem que está aí fora. Vamos fingir que cada ponto feito por uma caneta tinteiro é um bit de informação. Tenho treinado e o máximo de pontos que consigo fazer num segundo são 5. Vamos ver ser generosos e acreditar que você é um fazedor de pontos bem melhor que eu. Vamos supor que você consegue fazer 10 pontos por segundo. E novamente, estamos assumindo que um ponto é um bit de informação. Para fazer tantos pontos quantos o seu cérebro é capaz de processar num segundo, leva 3 minutos e meio, numa velocidade superior a 10 pontos por segundo. Mas se o seu cérebro estiver processando toda a informação disponível, 400 bilhões de pontos levaria 821 anos. Os nossos cérebros continuamente saltam de uma possibilidade a outra e escolhem que bit de informação ver e em que acreditar. As coisas que escolhemos perceber, e não se engane, isso é uma escolha, são as coisas que já conhecemos, são coisas que decidimos há muito, muito tempo. Nós vemos, sentimos, provamos, tocamos e cheiramos, não o mundo real, mas uma versão dramaticamente condensada do mundo. Uma versão que os nossos cérebros, literalmente, inventam. O restante paira sem reconhecimento. John Maussel, neurocientista da Universidade de Harvard, diz: as pessoas pensam que estão vendo o que está realmente ali, mas não estão. Uma vez que o cérebro decide que bits perceber, constrói pontes entre as células nervosas, entrelaçando as fibras nervosas, para criar caminhos neuronais. O ser humano médio tem 100 bilhões de células nervosas, cada uma delas com inumeráveis ramificações. Então, diferentes caminhos são construídos em cada cérebro. O mapa dos caminhos neuronais no seu cérebro e no de, digamos, Johnny Depp, são tão diferentes como os mapas de 2 estados bem distintos. Uma vez conhecendo os caminhos desse mapa, você para de viajar pelo restante do país. Onde vivo, no Kansas, nos Estados Unidos, há uma rodovia, a Interestadual 70, que é uma metáfora perfeita para isso. O Kansas, o estado em que se passa o Mágico de Oz, filmado em preto e branco, tem uma grande diversidade geológica. Há uma espécie de Grand Canyon em miniatura noroeste, por exemplo, e uma imensa formação de rochas calcárias chamada Castle Rock, ou Castelo de Pedra, perto da cidade de Kinter. Mas já que as pessoas que passam pelo Kansas raramente saem da Interestadual 70, ninguém tem a menor ideia de que essas formações geológicas existem.
As pessoas simplesmente ignoram a beleza e a paisagem que vale a pena ser vista e chegam à conclusão errada de que o Kansas é completamente plano e enfadonho. Mas essa não é a realidade. Da mesma forma que quem planejou a Interestadual 70 optou por fazê-la na parte mais plana e de fácil acesso do Kansas, nós também construímos os nossos caminhos neuronais pelas rotas mais simples, aquelas que já percorremos muitas vezes antes, mas isso não nos mostra a realidade, não chega nem perto disso. Nós nem começamos a ver o que está aí para ser visto. Apenas 3,5 minutos comparados com 821 anos. As estradas e rodovias do nosso cérebro se formam muito cedo. Quando nascemos, todas as possibilidades existem. Vamos pegar como exemplo a aquisição da linguagem. Em cada recém-nascido, existe a habilidade de pronunciar qualquer som em qualquer uma das línguas existentes. O potencial está ali, tanto para a língua portuguesa, como para o alemão, por exemplo. Mas muito cedo, os nossos cérebros estabelecem caminhos neuronais que reconhecem os sons que ouvimos todos os dias, eliminando os outros sons das outras línguas. Todo mundo que fala português consegue dizer a frase "o rato roeu a roupa do rei de Roma". Mas quando um chinês tenta aprender português, eles não têm mais os caminhos neuronais para dizer corretamente os R's. Então essa é a razão para que o rato roeu vire o lato loeu. Como não quero que ninguém me chame de etnocêntrica, então devo dizer que já tentei várias vezes falar alemão e descobri que os meus caminhos neuronais para essa língua foram cortados de uma vez por todas. Talvez o melhor exemplo de como as nossas mentes criam a própria realidade virtual sejam os sonhos comuns e nem um pouco interessantes que temos todos os dias. Quando um apresentador de TV apareceu na minha casa na noite passada com uma câmera, fazendo perguntas embaraçosas, parecia mesmo de verdade. Mas quando o despertador tocou, o apresentador e aquele programa de entrevistas virtual desapareceram como uma bolha de sabão. O nosso caminho neuronal estabelece reprises do que já aconteceu antes, como uma criancinha de 3 anos que insiste em ver a pequena sereia de novo e de novo e de novo. Nós nos agarramos às nossas mais distorcidas ilusões com uma tenacidade feroz. Tire as suas mãos sujas das minhas ilusões. Mesmo que isso nos faça infelizes, preferimos botar fé na infelicidade que construímos. Observamos as coisas e elas ganham forma. Para isso não é preciso ter fé, é preciso ter imaginação. Se fica claro nos seus pensamentos, está vindo na sua direção nesse exato momento. Richard Bach, autor de Ilusões e outros romances metafísicos. Sinceramente, acho que aprender a transformar a energia é algo tão importante que devia ser ensinado às crianças nas escolas. Assim como aprender a ler, escrever e fazer contas. E tudo começa com uma intenção. A força que existe por trás de tudo. A energia é o combustível, a carga elétrica que estabelece um campo ressonante e envia ondas de probabilidades para o campo de potencialidades. Esther Hicks, que é facilitadora dos trabalhos de Abraham Hicks, chama isso de lançar o foguete do desejo. Dedicar atenção gera matéria. No minuto que você faz uma intenção, você cria uma intenção. É instantâneo. Passa a existir como algo real. Você não vê porque ainda está agindo numa linha de tempo linear. Você ainda está preso ao velho adágio que diz que criar coisas leva tempo. Então você continua trabalhando e esperando. Trabalhando e esperando. Você continua seguindo os 7 passos do livro de autoajuda no momento. Mas veja só o que a física nos diz. As coisas, no mundo quântico, não acontecem em passos. Elas acontecem imediatamente. Então as coisas que você pretende ter, no minuto que você pretende tê-las, passam a existir. Mas como o gato de Schrödinger, um famoso experimento mental realizado em 1935 pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, você está apenas consciente da realidade que escolheu observar. A manifestação física permanece encoberta, fora da sua consciência presente. Físicos de ponta nos dizem que a vida é multidimensional, mas a maioria de nós está presa à nossa realidade física, de uma só dimensão.
restrita ao que podemos experimentar com os 5 sentidos. O que nós experimentamos com esses pretensamente infalíveis instrumentos de observação não é nada mais do que aquilo que decidimos procurar. Não é nem mesmo aquela velha questão do ovo e da galinha. O que vemos, experimentamos e sentimos com os nossos 5 sentidos sempre vem depois da decisão de ver, experimentar e sentir. Comparo a consciência a um gigantesco arranha-céu. Posso viver no 2º andar, mas a coisa que criei com o meu pensamento está lá no alto, no 17º. Até que eu chegue lá, me parece que está faltando alguma coisa que ainda estou esperando. Uma outra ótima analogia é o aparelho de televisão. Se você tem TV a cabo com inúmeros canais à sua disposição, basta apenas pegar o controle remoto. Mas só pode assistir a um canal de cada vez. Quando você está assistindo a uma comédia, dando gargalhadas com os personagens e suas excentricidades, está completamente inconsciente do que está passando nos outros canais. E por isso que é muito importante sintonizar no canal que você quer. Não perca o seu tempo com a realidade da qual você está tentando sair. Sintonize apenas na sua intenção. Razões por que sintonizamos em programas que não gostamos. Nós vivemos num mundo que valoriza limitações. Tama Kives, autora de This Time I Dance. Primeiro, nós não estamos realmente aqui. Não neste momento. O agora é o centro do poder. E por isso que é tão fácil para um yogi que conscientemente consegue limpar a estática mental, alterar a própria frequência cardíaca, pulso e outras funções corporais. Se você não está realmente aqui, a sua mente não está disponível para fazer o que você está pedindo que ela faça. É imperativo praticar conscientemente, manter a consciência a cada momento. Do contrário, você está agindo a partir das velhas crenças arraigadas, crenças que você recebeu antes de ter 5 anos de idade. Você realmente quer que uma criança de 5 anos comande a sua vida? Quando percebo que a minha consciência está fora do aqui e agora, o que infelizmente acontece na grande maioria do tempo, gentilmente me lembro dessa analogia. O motorista do Sedex entrega na minha casa tudo o que eu quiser, mas se eu sair de casa, não vou nem perceber que isso aconteceu. Estarei por aí, procurando substitutos insignificantes para o que eu realmente quero. Todas as coisas já estão aí, desde que eu traga a minha consciência de volta para a intemporalidade do agora. Segundo, nós achamos que é muito difícil. O poder de criar a realidade com os nossos pensamentos é algo muito fácil e simples. Não há o que discutir, mas continuamos a dizer aos nossos amigos e especialmente a nós mesmos que é muito difícil ou que ainda estamos tentando conseguir ou até que nem tentamos nada. Apenas repare nos próximos dias com que frequência você afirma que é difícil ou que é um grande desafio. Preste atenção com que frequência você diz: as coisas sempre são assim, ou isso sempre acontece na minha família. Passamos tanto tempo falando sobre o que não funciona que perdemos o ponto central, isto é, que nós temos o poder de criar algo exímio. Terceiro, nós espreitamos a negatividade. O que nós estudamos? Doenças, problemas e calamidades do passado. Para o que nós preparamos? Emergência. Nós adoramos mergulhar nos problemas e nos perguntar o que está errado. É um velho modelo que precisa ser totalmente transformado, uma vez que a gente comece a procurar pelo que está certo. As nossas vidas vão começar a se movimentar em inimagináveis e emocionantes novas direções. E aqui está a verdade. Toda coisa errada, que na verdade não é nada mais do que um julgamento precipitado, tem um outro lado. A falta é o outro lado da abundância. A doença é o outro lado da saúde. Ambas as ideias existem ao mesmo tempo. Ambas são verdadeiras. Ao escolher ver apenas um dos lados, o outro aspecto igualmente provável fica escondido.
Infelizmente, enquanto vive na consciência do espaço e tempo, você pode apenas observar um lado da moeda de cada vez. Mas é importante se dar conta de que o outro lado é tão real quanto o que você está vendo, e que a qualquer momento você pode simplesmente virar para o outro lado. Os opostos, como abundância e falta, por exemplo, são ambos verdadeiros. É uma questão de em qual realidade você prefere viver. Quarto, puxa vida, nós achávamos que tínhamos entendido. Uma vez que você define alguma coisa, não a questiona. Uma vez que você sabe alguma coisa, ela se torna realidade. Mas saber alguma coisa é excessivamente restritivo. Falando quanticamente, isso provoca um colapso da onda, não deixando espaço para o mistério, para a maravilha e para as novas descobertas. Pense sobre isso. Se você está carregando um livro numa das mãos e na outra uma sacola de supermercado cheia, não há como pegar mais nada. Você pode ter muito conhecimento e uma série de diplomas emoldurados e pendurados na parede do segundo andar daquele arranha-céu. Mas lembre-se de que existem vários outros andares, ou seja, dimensões, e tudo que você sabe pode bloquear as potencialidades. Quinto, a nossa mente é tão poderosa que pode criar algo fora dela, que seja mais poderoso ainda. Essa é a razão pela qual é essencial, quando for fazer as experiências, suspender o julgamento por tempo suficiente para acreditar que elas vão funcionar. Se você está convencido do monte de bobagens, tamanho família em que acredita, vai reunir dados que apoiem o seu ponto de vista. Sexto, nós não praticamos de verdade. Usar o campo de potencialidades para direcionar a sua vida não é um exercício intelectual, não é teoria, é uma prática. Assim como aprender as escalas musicais ou a jogar ping-pong. Um grande jogador de futebol pode começar a brilhar em campo aos 18 anos, mas já acumula anos de treino de outros jogos, e ainda dedica boa parte do seu dia a se exercitar fisicamente e treinar. Você não pode saber a sabedoria, você só pode ser sábio, e é aí que este livro entra. Escolhendo outro canal. Emancipe-se da escravidão mental. Ninguém, a não ser nós mesmos, pode libertar as nossas mentes. Frase de um banner na homepage do Green Living, um site canadense dedicado a fornecer informações sobre produtos orgânicos, saudáveis e ecológicos. O propósito deste livro é libertar você da prisão das suas ilusões, ajudá-lo a colocar de lado o roteiro que você acredita que seja a realidade. A boa notícia é que você não precisa mudar o seu comportamento. Tudo o que você precisa fazer é mudar a sua mente. Para o caso de você não ter entrado no site de nenhuma livraria recentemente, existem agora mesmo milhares de livros sobre como transformar o seu corpo. Na minha última contagem, o Bumbum possui nada mais nada menos do que 678 livros que prometem deixá-lo bem firme. Mas pelo que sei, não há um só livro sobre como deixar a sua mente em forma. E, no entanto, a sua mente, como todos os caminhos neuronais já previamente estabelecidos e mal compreendidos, é a raiz de todos os seus problemas. Lembre-se de que a consciência, como físicos corajosos tais como Fred Wolf, estão começando a admitir que cria a realidade física, mesmo aquele bumbum que não é durinho ainda. Você pode voltar seguidas vezes àquela loja de sapatos, mas eles nunca vão vender leite. E todas aquelas tentativas desesperadas de transformar o seu corpo, o seu relacionamento, ou qualquer outra coisa em sua vida, nunca vão funcionar até que você aprenda a transformar e moldar a sua mente. É bastante difícil controlar a mente quando você pensa que tem que fazer isso o tempo todo. Mas ao estabelecer um intervalo de tempo definido, como você vai fazer nas experiências deste livro, a sua mente pode ser treinada para fazer isso. E como um programa de 12 passos, tentar ficar sóbrio de uma vez, para sempre, não funciona. Um dia de cada vez, isso já é algo com que a mente pode lidar. Todas as experiências deste livro levam 48 horas ou menos. São apenas 2 dias em toda uma vida. Mesmo uma mente bem fraquinha pode se comprometer com isso. E por que eu dou a você 48 horas? Esse é o bom e velho princípio do prazo final. Quando o editor dá ao autor um prazo final, esse autor sabe que vai ser cobrado pelo manuscrito depois desse prazo. Um prazo final
nos dá uma expectativa, algo por que buscar. Quando você está numa estradinha desconhecida, procurando pela caixa de correio verde, onde deve virar à esquerda para seguir em direção à casa da pessoa com quem você vai se encontrar pela primeira vez, ajuda a saber que a caixa está a uns 10 quilômetros da última saída. Do contrário, você começa a se perguntar se já passou pela caixa de correio e muitas vezes acaba voltando antes da hora. O prazo final simplesmente faz você prestar atenção. Uma vez pedi um conselho para saber se eu devia ou não começar a escrever como freelancer em tempo integral. Eu estava trabalhando numa empresa 20 horas por semana e escrevia paralelamente. Eu realmente gosto da empresa onde trabalho, eu disse, mas tenho esse sonho, entende? De ser escritora freelancer em tempo integral. Não é que eu não goste de escrever as cartas de captação de recursos financeiros. É que eu quero poder contar as minhas próprias histórias, escrever sobre coisas que estão no meu coração. O que é que você acha? Eu já estava recebendo muitos trabalhos, grandes revistas de circulação nacional me procuravam. Fiz novos contatos, havia um certo interesse nas ideias para colunas que apresentei. Isso já seria resposta o suficiente para muitas pessoas, mas sou incisivo. Eu queria um sinal inquestionável. Tá bom, continuei. Preciso de um sinal que não possa ser interpretado como uma mera coincidência. Além disso, estou me impondo um prazo específico. Eu preciso ter uma resposta concreta nas próximas 24 horas. No dia seguinte, eu fui demitida. Em outro momento, quando o trabalho como freelancer estava indo meio devagar, comecei a mandar currículos, algo que só faço quando entro em pânico. E como era de se esperar, me ofereceram um emprego em algumas semanas. A oferta: escrever material de marketing para uma empresa de ônibus local. Eu não disse que me ofereceram um emprego interessante em algumas semanas. Pagava mais do que jamais tinha recebido em toda a minha vida. Como é que eu poderia não aceitá-la naquele momento? Eu estava mesmo preparada para renunciar à minha carreira de escritora freelancer. Novamente pedi um sinal bem claro. E precisava recebê-lo em 24 horas, porque nesse prazo teria que dar uma resposta ao meu provável futuro empregador. Na manhã seguinte, a revista para a qual eu sonhava em trabalhar me ligou para me passar um trabalho. Desliguei o telefone, vibrei e fiz uma daquelas dancinhas que os jogadores de futebol fazem quando marcam um gol. Mas a minha orientação devia estar com vontade de se mostrar naquele dia, porque nem 15 minutos depois, uma outra revista da qual eu nunca tinha ouvido falar, quanto mais entrado em contato, me ligou, querendo que eu escrevesse uma história sobre os Sticks de Kansas City. Tive que telefonar e dizer ao meu provável futuro chefe: obrigada por pensar em mim, mas não, obrigada. Estar no reino dos céus, como um curso em milagres propõe, é apenas focar a sua atenção completa naquilo que você deseja saber. Você só tem que estar disposto a compreender a mensagem. Normalmente, as nossas mentes se dedicam às coisas que não queremos. As nossas intenções positivas ocupam nada mais do que uma parte minúscula das nossas mentes. O resto fica focado em problemas que nós esperamos que as intenções eliminem. A maior parte do nosso poder mental se dedica às velhas crenças de escassez, problemas de relacionamento e num Deus que lança bolas de fogo do céu. A razão pela qual 99,9% da sua cabeça ainda se dedica a coisas que você não quer é porque essa é a configuração padrão do mundo, que se define como normal. A configuração padrão do mundo vê as notícias sobre enchentes e terremotos. Ouve histórias sobre os ataques epilépticos de alguém que você conhece e diz: tá vendo só? O que eu vivo lhe dizendo? E praticamente impossível superar essa configuração padrão do mundo, mesmo que você saiba, ao menos teoricamente, que um outro caminho é possível. Pensemos, por exemplo, na possibilidade de ficar sem dinheiro. A maioria de nós concorda que não quer, de jeito nenhum, ficar sem dinheiro. Então, o que fazemos? Nós nos dedicamos a evitar isso com todas as nossas forças. Trabalhamos horas e horas. Ligamos para os nossos gerentes do banco. Lemos livros e artigos sobre como enriquecer, completamente alheios ao fato de que, ao tentar ficarmos ricos, estamos dedicando a nossa atenção à ideia de que não somos ricos ainda. Consequentemente, decidimos antecipadamente que estamos sem dinheiro. Se apenas dedicássemos a nossa atenção a nos sentirmos ricos, a sermos gratos por todas as riquezas já presentes na nossa vida, por exemplo, a nossa família e os nossos amigos, a ideia da possibilidade de ficarmos sem dinheiro desapareceria. Nós apenas experimentamos isso
porque dedicamos o nosso pensamento a isso, o que mostra como a nossa mente é poderosa. A minha amiga Carla acredita firmemente que quando a gente se sente sem dinheiro nenhum, deve sair para fazer compras imediatamente. Você dá logo uma chacoalhada na cabeça. Acho que é assim que ela explicaria. Tentei fazer isso uma vez, numa viagem para Ilha McNack, em Michigan. Eu estava começando a minha carreira de freelancer, ainda sem muita certeza se conseguiria me equilibrar financeiramente. Fiquei no luxuoso e tradicional Grand Hotel, ligeiramente consciente de que as roupas que eu tinha jogado dentro da mala no último minuto não faziam jus ao guarda-roupa de Jane Seymour, no filme Em Algum Lugar do Passado, inteiramente rodado naquele hotel, nem ao dos hóspedes atuais, mastigando com elegância os biscoitos que acompanhavam o chá, servido no salão principal. Era nítido que eu estava muito mal vestida, e os jantares com os homens de terno e gravata ainda nem tinham começado. Fui meio sem vontade até uma loja, e os meus olhos se deixaram atrair por um vestido de seda deslumbrante. Uma olhada rápida na etiqueta do preço me deu a prova definitiva de que aquela maravilha estava muito além do meu orçamento, na verdade. Era 4 vezes mais caro do que normalmente eu pagaria num vestido. Foi então que eu soube que tinha que comprá-lo. E tinha que agir como se fosse a escritora freelancer bem-sucedida que eu queria ser. Comprei aquele vestido, sabendo que estava pavimentando o caminho do meu sucesso financeiro na minha nova carreira. Como um cachorrinho desobediente. Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Leon Tolstói, escritor russo. Se o seu cérebro é como o meu, meio devagar, que se distrai e se confunde com facilidade, mudar os seus pensamentos pode ser algo bastante desafiador. Gosto de compará-lo a um cachorrinho muito desobediente. Você o leva de novo para fora de casa e lhe mostra uma realidade diferente, até que ele finalmente percebe: uau, tem um mundão inteiro aqui fora, e é muito mais divertido fazer xixi nas árvores, nos arbustos e hidrantes, do que nos chinelos velhos e esbeiçados da Pan. A sua mente vai ficar impressionada com a beleza que está disponível quando você coloca essa beleza em foco. Uma paz profunda vai surgir. Grandes ideias vão se materializar e florescer. A alegria vai tomar conta de tudo. A única coisa que você precisa fazer é dedicar a sua atenção apenas ao que você quer. Se você quer paz, pense em paz. Se você quer amor, pense em amor. Se você quer um par de sapatos Jimmy Choo, pense em um par de sapatos Jimmy Choo. Não pense que a paz parece impossível, nem que o amor parece efêmero, nem que não há dinheiro suficiente na sua conta para comprar um par de sapatos Jimmy Choo. Mantenha os seus pensamentos focados no que você quer. E toda vez que o cachorrinho começar a ir na direção dos seus chinelos velhos, pegue-o e leve-o de novo lá para fora. No filme Chamas da Vingança, Denzel Washington interpreta um ex-agente das Forças Especiais que se torna guarda-costas de Pita, a filhinha de 9 anos de um empresário mexicano riquíssimo. Apesar do personagem de Denzel tentar não se envolver muito naquela situação, acaba se tornando uma espécie de figura paterna para Pita, ajudando-a nos deveres de casa e a voltar para a equipe de natação da escola, uma atividade que ela gosta muito mais do que das aulas de piano que o pai insiste que ela faça. Enquanto Pita está nadando, Denzel fica gritando, repetindo a mesma pergunta: preparada ou despreparada? E Pita grita de volta animada: preparada. Então vou fazer essa mesma pergunta. O seu cérebro está preparado ou despreparado? Espero que logo você possa me responder com a mesma animação: preparado. A mais importante descoberta e desenvolvimento dos próximos anos vai se dar na esfera espiritual. Existe uma força, e a história mostra isso muito claramente, que foi a mais importante no desenvolvimento do homem, e, no entanto, nós temos apenas brincado com ela, e nunca estudamos seriamente como fizemos com as forças da natureza física. Algum dia, as pessoas vão aprender que coisas materiais não trazem felicidade, e que são de pouca serventia quando se trata de fazer homens e mulheres criativos e poderosos. Então, os cientistas do mundo vão destinar os seus laboratórios ao estudo das forças espirituais. Quando esse dia chegar, o mundo vai ver mais progresso numa só geração do que nas últimas 4. Charles Steinmetz, inventor do motor de corrente alternada. As preliminares. A vida inteira é uma experiência, e quanto mais experiências você fizer, melhor.
Ralph Waldo Emerson, escritor americano. Você não precisa de um jaleco branco, nem de nanotubos de carbono, nem mesmo daqueles óculos de proteção horrorosos para fazer as experiências deste livro. Tudo o que você precisa é de uma mente aberta e da capacidade de observar, registrar os resultados e estar disposto a perceber as coisas numa perspectiva completamente nova. Para aqueles que levavam pau em química e física na escola, vamos começar com uma breve retrospectiva. Os conceitos básicos da ciência. Nada me choca, sou cientista. Frase numa camiseta do designer J. Bertrand. Primeiro, o que é ciência exatamente? De acordo com o dicionário, ciência é o conhecimento adquirido através de estudo ou prática. Normalmente começa com uma teoria. Tá bom, mas o que é uma teoria? Para a maioria de nós, teoria é algo meio vago e indistinto. Mas quando falamos de uma teoria científica, estamos falando de um sistema conceitual que explica as observações existentes e prediz outras novas. Uma teoria não é aceita baseada no prestígio ou no poder de convencimento dos seus proponentes, mas nos resultados obtidos através da observação ou experiências que qualquer um pode reproduzir. Por exemplo, a teoria da gravidade pode ser provada por qualquer pessoa, seja ela uma criancinha pulando da cama ou um sacerdote voodoo saltando por cima de uma cabra oferecida em sacrifício. Na verdade, a maioria das experiências laboratoriais são repetidas inúmeras e inúmeras vezes. A outra característica da teoria científica é que ela pode ser testada, isso é, uma experiência pode também provar que a teoria não é verdadeira. A teoria de que Marte é habitado por homenzinhos verdes que saem voando quando se tenta capturá-los não pode ser testada, porque nela os marcianos sempre desaparecem quando alguém tenta pegá-los. Mas a teoria de que os marcianos não existem é científica, porque não se pode testá-la, capturando-se um marciano e levando-o a um programa de entrevistas na televisão. Mas e agora? O que é uma hipótese? De novo, na linguagem comum, uma hipótese é sinônimo de suposição. Mas para um cientista, uma hipótese é uma afirmação de trabalho sobre como o mundo funciona. Toda a experiência começa com uma hipótese. Fazem-se observações sobre como o mundo funciona. E então chega-se a uma hipótese, que pode ser testada para se verificar se ela é verdadeira ou não. Normalmente, isso é descrito numa afirmação, que pode ser refutada ou provada. Geralmente, é uma afirmação. Se, então, se eu fizer isso e isso, então aquilo e aquilo vai acontecer. Se X está acontecendo, então Y se dará em seguida. Ou, como X está aumentando, então Y também aumentará. Essa é a estrutura do método científico. E com licença, mas um método científico? O método científico é universalmente aceito como o melhor caminho para separar a verdade de mentiras e ilusões. A versão mais simples é algo assim. Faça uma pergunta. Colete informações. Formule uma hipótese. Teste a hipótese, registre e analise os dados. Chegue a conclusões. A grande vantagem do método científico é que ele não tem preconceitos. Funciona da mesma maneira para qualquer um. As conclusões permanecerão, independente da cor da nossa pele, da nossa religião ou do tamanho do nosso sapato. 2 regras básicas. Cada um dos capítulos que se seguem apresentam um importante princípio espiritual e uma experiência científica empírica para demonstrar a validade desse princípio. Você pode fazer as experiências uma atrás da outra, o que a maioria das pessoas faz porque fica muito animada depois da primeira, ou pode ir fazendo devagar, uma nesta semana e outra na próxima, como você quiser. Antes de começar cada experiência, faça a intenção de abandonar antigos condicionamentos. Sempre começo com essa frase de um curso em milagres. Mantenha a mente aberta e dispa-se dos pensamentos que podem enganá-lo. E então fique alerta para receber as provas. Procure por elas da mesma maneira que procuraria as chaves do carro se não soubesse onde elas estão. Imagine que você precisa muito das chaves do carro. Tem que ir ao supermercado, a despensa está praticamente vazia. Depois de procurar em todos os lugares, onde você normalmente as coloca na bolsa, no bolso da calça, no móvel perto da porta,
Você começa a levantar as almofadas, engatinhar debaixo da cama e até dar uma olhada na caixa de areia do gato. Mas uma coisa é certa, você não para de procurá-la até colocar as suas patinhas sujas nelas. Se você vai até o supermercado comprar um detergente para lavar a louça, não volta para casa até encontrá-lo, certo? Você vai até a livraria comprar o novo romance do seu escritor favorito. Você não volta para casa com a desculpa esfarrapada de não ter conseguido encontrar a letra do sobrenome dele nas prateleiras. Você vai até a livraria, sabendo que o que procura está lá. No fim de cada capítulo, há um relatório da experiência bastante parecido com os relatórios que os cientistas de verdade preenchem nos laboratórios. É muito importante anotar o momento em que você começa a fazer a experiência. Tome notas, documente cada achado. Quanto mais detalhado o mapa, melhor será o modelo para estudos subsequentes. Toda vez que você se concentrar nas suas percepções e experiências, esteja disposto a correr o risco de estar errado, para que possa analisar os detalhes verificáveis e provar que está certo. Pronto para se tornar um cientista maluco? E agora, finalmente, experiência número 1. O princípio do cara que está em toda parte. Há uma força energética invisível, ou um campo de infinitas possibilidades. Todo mundo está esperando pela eternidade, e os xamãs dizem, que tal esta noite? Alberto Villoldo, escritor nascido em Cuba e professor de medicina energética. A premissa. Essa experiência vai provar a você de uma vez por todas que há uma força no universo, amorosa, abundante e totalmente moderna e fashion. Algumas pessoas a chamam de Deus. Você pode chamá-la de prana, de tudo que há, ou até de Cosmo Kramer. Não me interessa. O problema até agora é que tínhamos que ter fé nessa força. Não nos era permitido vê-la ou tocá-la, mas com toda certeza nos pediram para fazer um monte de coisas em nome dela, como nos confessar, pagar o dízimo, meditar e colocar cinzas nas nossas cabeças. Prefiro a ideia de uma força energética que se movimenta numa estrada de mão dupla. Isso lhe diz alguma coisa? Nessa experiência, vamos fazer o campo de potencialidades, saber que é agora ou nunca. Estamos cansados de acreditar em algo que adora ficar brincando de esconde-esconde. Nós queremos provas irrefutáveis e queremos agora. Você conhece aquela expressão muito usada na troca de e-mails no trabalho? Providenciarei isso o mais rápido possível. Bem, é assim que estamos nos sentindo neste momento. Daremos ao campo de potencialidades, exatas, 48 horas, para nos enviar um sinal bem claro, um sinal que não possa passar despercebido. Luz neon ajudaria e muito. Por comprarmos a ideia de que essa força é vaga e misteriosa, nós, na verdade, não esperamos encontrá-la, ou pelo menos, não ficamos surpresos por não encontrá-la, porque não fomos treinados para percebê-la. Não temos consciência dessa força inspiradora, energizante e transformadora que está circulando à nossa volta e através de nós. Esperar. Se o remédio que você está usando não dá resultados, para que serve então? Aqueles que preferem esperar por portões dourados, tudo bem, podem continuar esperando. Mas isso é mais ou menos como uma pessoa nos dias de hoje se recusar a usar eletricidade. Tudo o que se tem que fazer para ter acesso à eletricidade é achar uma tomada e ligar um aparelho eletrônico nela, e voilá. Acontecem um monte de coisas legais. Comemos torrada de manhã, ouvimos músicas no rádio, vemos filmes, notícias e os seres humanos do outro lado do planeta que vivem de uma maneira completamente diferente da nossa. O problema é que não conseguimos nos habituar a pensar nessa força energética da mesma maneira que pensamos na eletricidade. Nós não nos perguntamos, sou bom bastante para ligar a minha torradeira na tomada? Ou então, rezei o bastante para ter o direito de acender as luzes da cozinha? Não nos sentimos culpados por querer ligar o rádio e ouvir a nossa estação preferida. E o campo de potencialidades é, igualmente, tão sem preconceitos e tão à nossa disposição quanto a eletricidade, quando tomamos a decisão de procurá-lo de verdade. E não é muito difícil de achá-lo. Histórias de experiências pessoais. Deus não é o bunda mole que muitas pessoas querem fazer você acreditar que ele é. Alex Rofenkovich, personagem do livro Skinny Bones, de Barbara Park. Nessa parte,
Vamos falar de um assunto que muitas vezes faz as pessoas se retirarem da sala. É isso mesmo, estou falando de Deus. A menos que você seja de outro planeta e tenha acabado de chegar por essas bandas, provavelmente já notou que as pessoas falam à beça desse camarada chamado Deus. Dedicamos um dia por semana para adorá-lo. Construímos templos de todos os tamanhos e formas para honrá-lo. Escrevemos livros, artigos e depoimentos sobre religião para jornais e revistas. Todas as culturas que existem ou já existiram têm uma versão do cara que está em toda parte. Mesmo os físicos, cuja única linha de trabalho é estudar as propriedades e interações da matéria, sabem sobre essa força invisível. A maioria deles não a chama de Deus. Albert Einstein, por exemplo, dizia não acreditar na existência do Deus tradicional, mas ele com toda certeza sabia que havia algo muito mais essencial lá fora no universo. Essa essência, ele dizia, era tudo com que realmente se importava. O resto, afirmava, eram apenas detalhes. O Deus no qual a maioria de nós acredita é uma invenção do homem, fabricado em prol de certos interesses. Aceitamos esse Deus feito pelo homem como um fato inquestionável, mas isso não faz sentido algum. Se Deus é amor, se Deus é perfeito, se Deus é realmente todas as coisas boas que atribuímos a Ele, por que mandaria alguém para a caverna dos leões? Além disso, por que alguém, no seu juízo perfeito, iria se relacionar com um Deus caprichoso e injusto que se diverte em puni-lo? Mesmo a mais maluca das mulheres sabe que não deve sair com um cara que pode machucá-la. Quero dizer, quem é que precisa de um Deus assim? Deus, esse é terrorista. Eu não sei se Deus existe, mas certamente seria melhor para a reputação dele se não existisse. Jules Renard, escritor francês. Assim que aprendi a ler e a escrever, me ensinaram que eu, a pequena Pam Sue Grout, era uma pecadora infeliz e tinha perdido a glória de Deus. Isso era um fato. Estava dado. Da mesma forma que 2 mais 2 é igual a 4 e que o alfabeto tem 26 letras. A única parte redentora dessa lição tão importante era que, pelo menos, eu não estava sozinha. Isso significava que todo ser humano era pecador também. Até mesmo a minha professora carinhosa do jardim de infância que me deixava levar a minha tartaruga de estimação para a sala de aula toda segunda-feira. A coisa ruim em ser uma pecadora é que isso lhe garante uma passagem só de ida para o inferno. Era um pouco difícil para mim entender essa coisa de inferno, logo eu, que o mais longe que tinha ido era até uma outra cidade na divisa do estado, mas segundo meu pai, o inferno não era um lugar para onde você queria ir. Era mais quente que a casa dos meus tios no verão, com o ar-condicionado quebrado. E diferente de uma visita aos meus tios, que termina depois de 4 dias. No inferno, você vai ficar por toda a eternidade. Para que eu entendesse o que era a eternidade, ele me dizia: você se lembra de como se sentiu no dia 26 de dezembro, quando se deu conta de que faltava um ano inteiro para o próximo Natal? A cláusula de rescisão é que você pode ser salvo. Então, quando eu tinha 4 anos, enquanto o organista tocava uma música inspiradora, caminhei até o altar da pequena igreja metodista da cidade onde morava e caí de joelhos. Os meus joelhos ossudos de quando eu tinha 4 anos, pedindo ao bom Deus que perdoasse os meus pecados. A minha família inteira, que vinha de uma longa tradição metodista, suspirou aliviada. Papai e mamãe chamaram todas as minhas tias e tios naquela noite para lhe dar as boas novas. A nossa filha mais velha foi oficialmente salva hoje, disseram eles com orgulho. Estamos seguros de que, pelo menos, Pam vai para o céu. A melhor parte de tudo, eles imaginavam, era que a minha conversão seria inevitavelmente um bom exemplo para minha irmã, Beck, que tinha 2 anos, e para o meu irmão, Bob, que tinha apenas 3 meses. Embora eu secretamente desejasse que os meus pais o dessem para uma outra pessoa antes que ele tivesse idade suficiente para falar. Claro, você não quer desperdiçar nenhuma oportunidade, certo? Quero dizer, Jesus pode voltar a qualquer momento, de dia ou no meio da noite. Ele é como um ladrão. Pode entrar na sua casa de manhã, enquanto você está comendo o seu cereal matinal. Pode chegar no meio do recreio, enquanto você está pendurado de cabeça para baixo no trepa-trepa. Pode chegar até mesmo às 2 da manhã, enquanto você dorme, o que pode ser um problema sério se você tiver o sono muito pesado. Jesus pode te levar embora antes que você tenha conseguido acordar de verdade.
E tem aquela outra possibilidade sobre a qual você não quer nem pensar a respeito. Quero dizer, a casa dos meus tios era mesmo bem quente. Ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a aceitar a minha verdadeira identidade de pecadora, as pessoas me diziam o tempo todo que Deus era amor. Eu não importava muito se as igrejas o apresentavam como uma espécie de câmara escondida que via tudo o que eu estava fazendo. Isso não fazia sentido nenhum, mas eu tinha apenas 4 anos. O que é que eu sabia da vida? Muito embora eu estivesse bem perto de ser uma criança perfeita, tirava A em tudo, tentava não brigar com os meus irmãos, ficava longe de álcool e das drogas, e até fazia minha cama de manhã, sem nem que precisassem mandar. Eu me sentia sempre criticada por esse Deus amoroso, que estava sentado lá no céu e esfregava as mãos de satisfação toda vez que eu fazia alguma coisa errada. O que só Deus sabe, lá vou eu de novo usando o nome dele em vão, que acontecia praticamente o tempo todo. Uma verdadeira tradição em enganar criancinhas inocentes. Deus é misterioso como um astro do rock de óculos escuros e outros mitos irritantes. As nossas ideias sobre Deus falam mais sobre nós mesmos do que sobre ele. Thomas Merton, místico cristão. Pergunte a um indivíduo qualquer se ele acredita em Deus e ele provavelmente responderá, claro. No entanto, é pouco provável que esse mesmo indivíduo se pergunte o que exatamente ele entende por Deus. Quando pressionado, vai usar alguns dos velhos clichês sobre o cara lá de cima. Tentar definir Deus, obviamente, é impossível. Deus não é estático, da mesma forma que a luz e a eletricidade não são estáticas. Deus existe além do mundo físico da matéria, dos corpos e das formas. Ele preenche o cosmo, satura a realidade e supera o tempo e o espaço. Mas isso não nos impede de tentar elaborar algumas definições. Aqui estão as 8 bobagens mais faladas sobre Deus. Bobagem número 1. Deus é Ele. Mesmo que algumas igrejas progressistas se refiram a Deus como ela no campo de potencialidades, não existe sexo. Certamente nós não pensamos numa diferenciação de gênero quando nos referimos à eletricidade e ao átomo, por exemplo. É apenas uma questão linguística que não personifica nenhum desses elementos. Quando nos referimos à energia, temos que pensar numa força absolutamente neutra. O campo de potencialidades é um campo de força que rege o universo. A mesma fonte de energia que faz as flores crescerem, que forma cicatrizes nos joelhos esfolados e que constantemente impulsiona o todo. Deus é uma força como uma guerra nas estrelas, uma presença que está dentro de nós, um princípio que nos dá vida. E por isso que Luke Skywalker e Darth Vader se tornaram um sucesso absoluto no mundo inteiro. O filme Guerra nas Estrelas expõe uma crença que fala conosco num nível muito profundo. Uma parte de nós sabe que a força está conosco e que nós, pelas nossas palavras, pensamentos e ações, criamos o mundo. Bobagem número 2. Deus é misterioso como um astro do rock de óculos escuros. Faz uma lista dos seus pecados e está basicamente muito ocupado com a fome do mundo para se importar com você. Se você acredita nessa bobagem comumente aceita, é mais ou menos como o personagem do vizinho misterioso, sempre olhando sorrateiramente pela janela, esperando para nos pegar fazendo alguma coisa muito, mas muito feia mesmo. Em O Sol é para Todos. Nós não podemos vê-lo, mas nos disseram que ele está ali, observando, julgando, monitorando todos os nossos movimentos. Se você não seguir os mandamentos ou se quebrar as regras, Deus vai enviar um anjo do serviço secreto dele atrás de você. E aí, você vai ver só. Bobagem número 3. Deus escolhe os favoritos dele. O campo de potencialidades é um campo de força, que está igualmente disponível para todos nós. É uma capacidade natural em todos nós, não é um dom exclusivo, concedido a uns poucos. Na verdade, essa é uma das primeiras lições que Jesus nos ensinou. Deus está dentro de nós. Você é parte de Deus. Você pode fazer milagres. Cultuar Jesus do jeito que fazemos é um pouco como cultuar Benjamin Franklin, porque ele descobriu a eletricidade. Benjamin Franklin soltou uma pipa durante uma tempestade e demonstrou que os raios eram uma descarga elétrica. Ele fez isso para que pudéssemos utilizar a eletricidade.
E não para que erguêssemos templos, pintássemos retratos dele ou usássemos medalhinhas no pescoço. Ele queria que nós conhecêssemos o princípio da eletricidade e usássemos. E nós fazemos isso quando ligamos rádios, computadores e aparelhos de ar-condicionado. Se tivéssemos feito com a descoberta de Benjamin Franklin o que fizemos com a descoberta de Jesus, todos nós estaríamos sentados no escuro. Benjamin Franklin não inventou a eletricidade, assim como Jesus não inventou os princípios espirituais. A luz e a eletricidade estavam disponíveis desde sempre. Nós apenas não nos dávamos conta disso ou não sabíamos como acessá-la. Galileu não inventou a força da gravidade quando lançou uma bola de madeira do alto da Torre de Pisa. Ele apenas demonstrou a existência dessa força. Da mesma forma, Jesus demonstrou a existência dos princípios espirituais que Ele quer que usemos e desenvolvamos. Desperdiçamos 2000 anos cultuando a imagem dele, em vez de colocar em prática os princípios que Ele nos ensinou. Procurando na Bíblia, não encontraremos nenhuma passagem onde Jesus tenha dito que devemos cultuá-lo. Ele nos pede para segui-lo. Há uma diferença enorme. Transformando Jesus numa espécie de herói, perdemos o ponto principal. Jesus não disse, eu sou legal, façam estátuas minha, e do meu aniversário uma imensa festa comercial. Ele dizia, na verdade, vejam o que é possível ser feito, vejam do que nós seres humanos somos capazes. Jesus é nosso irmão, o nosso legado, o cara que tínhamos que imitar. O que Jesus estava tentando dizer é que igrejas, líderes religiosos e toda a retórica estridente deles escondem a verdade de Deus. Eles cobriram os nossos olhos ao deixarem de falar que o campo de potencialidades não é objeto de culto, mas uma presença bem real e um princípio pelo qual nós devemos viver. Bobagem número 4. Deus recompensa o nosso sofrimento e nos dá pontos extra pelo nosso sacrifício, conhecida também como a vida é uma droga, e aí você morre. Muitos de nós acham que a vida é um campo de treinamento para o céu. Acreditamos que esse nosso curto tempo de vida é apenas um teste para o paraíso que vamos eventualmente ganhar. Se aguentarmos firme e suportarmos tudo, um dia entraremos por aqueles portões dourados e seremos felizes. Esses pensamentos errados foram cristalizados nos fatos da vida. Não é mais certo do que a inevitabilidade de tristezas e provações. Mas, e se nada disso fosse realmente necessário? E se não houvesse nenhuma razão para sermos pobres, ou ficarmos doentes, ou qualquer outra coisa que não fosse parte de uma vida abundante e cheia de alegria e entusiasmo? E se essas vidas trágicas e difíceis fossem apenas mais um boato criado pelas igrejas e inculcado na nossa consciência em anos e anos de condicionamento? O que eu estou sugerindo é que esse céu pelo qual estamos esperando está disponível agora. E que você já perdeu muito tempo sem saber exatamente quem é e o que é possível. Bobagem número 5. Deus é extremamente exigente. O campo de potencialidades não julga, não pune, não pensa assim. Muito bem, João, você foi realmente um bom menino ontem, ajudando aquela velhinha a atravessar a rua. Acho que vou atender às suas preces e fazer você ganhar na loteria. Esse é o tipo de pensamento que um juiz da Suprema Corte teria. O campo de potencialidades não precisa de nada, e não nos pede nada. Não faz nenhuma exigência. Ele não gosta mais de Madre Teresa de Calcutá do que de qualquer um de nós. Apenas seres humanos mal informados, lutando desesperadamente para que as suas vidas façam sentido. Acreditam num Deus que gosta de escolher o rumo de nossas vidas, que gosta e desgosta das mesmas pessoas que nós. O nosso medo nos aprisionou e nos dá uma percepção muito limitada de tudo. Bobagem número 6. Você não deve pedir muita coisa a Deus para não irritá-lo. Como eu já disse antes, o campo de potencialidades não é uma pessoa. Por isso você não pode deixá-lo irritado. O campo de potencialidades é um poder, uma força energética invisível. Não é finito, nem limitado. Por isso você certamente não pode pedir demais dele. E como diz um velho ditado, você pode pegar água do oceano com conta-gotas ou com balde. O oceano não dá mínima, até porque não usamos o poder do campo de potencialidades o bastante. Estamos falando de uma força poderosíssima, não uma equipe de resgate que vem ajudá-lo, por exemplo, a pagar as prestações da sua casa própria. O campo de potencialidades não é um adversário que tem que ser enfrentado numa mesa de negociação. Bobagem número 7. Deus é muito vago. Ao contrário,
Uma vez que você se livre das nuvens escuras, dos boatos e meias-verdades que encobrem a sua consciência, vai descobrir que essa força invisível se comunica com tanta clareza quanto seu apresentador de TV favorito. Uma vez que você se livre dos bloqueios, vai saber exatamente o que fazer e como fazer. De novo, precisamos nos condicionar a pensar em Deus da mesma maneira como pensamos na eletricidade. A eletricidade não liga para quem é e que está ligando o aparelho na tomada. A eletricidade não nos pede uma prova de que somos bons o bastante para fazer torradas de manhã. Bagagem número 8. Deus só responde às nossas perguntas quando está de boa vontade e bem disposto. Não há um momento sequer em que Deus, ou a força, não esteja guiando você. E você não tem que esperar pelo sinal verde ou tirar a carta saída livre da prisão. O cara está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tudo que você tem que fazer é focar a sua atenção nele. A orientação do campo de potencialidades simplesmente acontece. Pode acontecer através de uma música que toca no rádio, do telefonema de um amigo que você não vê há muito tempo e etc. O truque é observar, confiar e, vou continuar repetindo a exaustão, focar a sua atenção. E já que estamos falando da vontade de Deus, vamos esclarecer as coisas aqui. Não há lugar nessa versão atualizada de Deus para um inferno de tormentos ou para um sádico que queira ou possa colocar você lá. Também não há espaço para a ideia de que doenças, deformidades, morte, pobreza ou limitações de qualquer tipo são a vontade de Deus. A vontade de Deus, para aqueles que insistem em usar esse termo, é o desejo permanente do Espírito que há em cada um de se tornar tudo o que se é capaz de ser. Amém. O método. Permitir a mim mesmo ser um pouco maluco e irracional me abriu para certas experiências místicas. Dr. Patrick Miller, fundador da editora Fearless Books. Nessa experiência, você vai dedicar 48 horas a perceber a evidência desse campo de potencialidades onisciente e completamente perfeito. Pode chamá-lo de Deus se você se sente mais confortável. Felizmente, o campo de potencialidades existe em qualquer lugar em que você queira procurar. Para começar, você vai pedir ao campo de potencialidades uma bênção, ou o que chamo de um presente inesperado. Vai dar ao campo 48 horas para lhe mandar um presente que normalmente não receberia nesse período. Um dinheiro com o qual você não contava. Um cartão de um velho amigo. Algo realmente inesperado. Não especifique a bênção. Isso será feito mais tarde, na experiência número 4. Mas faça um pedido bem claro e dê ao campo de potencialidades um prazo final específico. E, como sempre, também é bom pedir ajuda para reconhecer o presente. Quando a minha amiga Wendy fez essa experiência, recebeu não apenas uma, mas 2 bênçãos inesperadas. Ganhou um aumento, o chefe ligou do nada, e o irmão dela, que vivia em outra cidade e nunca ligava a não ser em caso de morte na família, se dispôs a ajudá-la com a mudança, algo que ele nunca tinha feito antes. Nas outras 6 vezes, ela mudou de casa. Robin, outra amiga, foi até o seu carro no estacionamento do trabalho, durante as 48 horas em que estava fazendo a experiência, e achou uma bolsa deslumbrante, de couro, feita à mão, um presente que uma amiga que não sabia que ela estava fazendo a experiência tinha deixado para ela de surpresa. Adorei aquela bolsa e ainda uso, diz ela. Os resultados, dependendo da sua consciência, podem variar. Algumas pessoas conseguem algo bem simples. Com a minha amiga Julie, por exemplo, aconteceu o seguinte. Um menininho de 2 anos veio se sentar ao lado dela no banco do parque. Eles sorriram um para o outro como 2 almas que se encontram. Mas também pode ocorrer algo sensacional. Ao fazer essa experiência, o meu amigo Eric ganhou uma viagem para fazer jet ski e andar de caiaque no Lago Tahoe. Anote como você se sente ao pedir ao campo de energia uma bênção. Você se sente meio nervoso, impaciente, se pergunta se não está sendo egoísta, questiona se é adequado pedir alguma coisa boa de que você não precisa realmente. Esses sentimentos vão lhe dizer alguma coisa. Talvez você não acredite que mereça um presente. E esse pensamento manda sinais para o campo de energia e afeta a ressonância dele.
Talvez você ache que só é apropriado pedir algo de que você precisa de verdade. Esse sinal também está sendo irradiado para o campo de energia. Para fazer essa experiência de maneira adequada, você tem que deixar de lado o ceticismo. Não para sempre, apenas por 48 horas. Tudo que você tem que fazer é passar apenas 2 dias esperando por uma prova. Espere ver o cara ao vivo e em cores. Espere por isso com todo o seu coração. Espere por isso com toda a sua alma. Como toda boa hipótese, essa também pode ser testada. Se você não receber uma resposta do campo de potencialidades em 48 horas, sinta-se à vontade para descartá-la. Primeiro, escolha o momento de começar a experiência. Agora, geralmente funciona muito bem para mim. Segundo, anote o dia e a hora em que começou. Terceiro, peça ao campo de potencialidades para deixar que você perceba a presença dele. Peça um presente. Se quiser, pode repetir a intenção ou a abordagem que está no relatório da experiência, que você vai encontrar na próxima página. Ou, se preferir, crie a sua própria intenção ou abordagem. É isso. Pode relaxar e observe. Agora na sua tela irá aparecer o relatório da experiência por escrito para você visualizar melhor. Princípio. O princípio do cara que está em toda parte. Teoria. Há uma força energética invisível ou um campo de infinitas possibilidades? Pergunta. O campo de potencialidades existe mesmo? Hipótese. Se existe uma força igualmente disponível para qualquer pessoa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, posso acessá-la a qualquer momento simplesmente prestando atenção nela. Além disso, se eu pedir a essa força uma bênção qualquer, dando-lhe um período de tempo específico para se manifestar e instruções claras, essa vai me mandar um presente e dizer, ao seu dispor. Tempo necessário, 48 horas. E agora que você vai colocar o dia e hora do início da experiência e o prazo final para o recebimento do presente. Abordagem. Detesto lhe dizer isso. Campo de potencialidades. Mas as pessoas estão começando a falar. Elas estão se perguntando se você existe mesmo. Então, sério, seria muito bacana se você viesse até aqui e parasse com essa brincadeira de esconde-esconde. Estou lhe dando exatas 48 horas para se manifestar. Quero um sinal claro, inequívoco, que não possa ser entendido como uma simples coincidência. E aqui um espaço para observações. E assim, finalizamos o primeiro episódio da Maratona do livro Energia ao Quadrado, de Pangrout. Esse vídeo foi um pouco mais longo porque incluímos o prefácio e a introdução, mas agora que já temos toda a base, os próximos episódios serão mais diretos e dinâmicos. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais nos experimentos que vão te ajudar a comprovar o poder da sua mente. Então já se inscreve, ativa o sininho e fica ligado para não perder nada. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!